Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima sexta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Hoje aí é véspera do jogo entre Corinthians e Internacional, nosso retorno aí ao futebol brasileiro, estreia do Dorival na Neoquímica Arena também, né? Provavelmente aí teremos nosso time titular para a sequência de jogos e tudo mais, tá? Então, vamos aí trazer outras atualizações importantes também. O pessoal hoje cedo já me perguntou sobre Carlos Miguel, vou falar também. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição e principalmente no Facebook, né, onde eu estou criando aí alguns conteúdos sobre futebol no geral, né, não só necessariamente sobre o Corinthians. Então tem o link na descrição também, me sigam lá no Facebook, vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, ontem tivemos um encontro desses dois jogadores. Será que vocês conhecem? O goleiro do Cruzeiro, o volante do Vila Nova. Será que tem um pouquinho de história aqui no Corinthians, esses dois? Pouca coisa, né? Poucos títulos. Que é isso, tem nem como falar, né? Títulos de campeonato brasileiro, né? Títulos no plural, inclusive. De campeonatos paulistas, no plural também. Que mais que eles ganharam? Recopa, Libertadores. Tem um título que tem gente que nunca nem ganhou, né? E os dois já ganharam pelo Corinthians. Mundial, ganharam também, tá? Então, bacana, né? Rever esses dois em campo e tudo mais, pela história que construíram no Corinthians, as lembranças que temos e tudo mais. Então tá aí, ó. Tivemos esse encontro deles aí, tiraram a fotinha e tudo mais. Muito bacana. Bom, falando sobre a nossa equipe, ontem de manhã tivemos o treino de preparação para o jogo contra o Inter, aquele regenerativo, né, de recuperação para quem atuou por mais de 45 minutos contra o Novo Horizontino. Os demais atletas já iniciaram aquela preparação, treino tático e tudo mais. Pontos extremamente importantes. O senhor Memphis Depay treinou normalmente, tá? Então esteve presente no gramado, fez o treino completo e vai para o jogo de amanhã contra o Internacional, tá? Pelo que a gente tem de informação é isso, tá treinando normalmente, se recuperou, não está mais sentindo tantas dores e tal, então Memphis estará liberado para jogar amanhã contra o Internacional. Muita gente vinha me perguntando, né, dessa recuperação do Memphis, foi cortado do jogo aí no meio de semana contra o Novo Horizontino, quando que ele volta, o que aconteceu? Tranquilo, tá? Então já está treinando e está à disposição aí do técnico Dorival Júnior. Por outro lado, se o Memphis está liberado e treinando, a situação do Gustavo Henrique, que até então, né, o Corinthians disse que ele havia sido poupado por um controle de carga, a situação dele piorou e o Gustavo Henrique vai ter que fazer um procedimento cirúrgico. Tá, vou até pegar exatamente aqui, ó. Ele vai fazer uma cirurgia para o tratamento de uma hérnia inguinal, tá? É uma situação que ele já tinha há um tempo, começou a sentir mais dores, e aí o quadro piorou. O pessoal falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos operar, e aí a gente vê como que vai funcionar dali pra frente, nessa recuperação. Cara, o grande problema do Gustavo Henrique, eu acho que é esse. Sequências fora do time. Desde que ele chegou no ano passado, né? Chegou na metade do ano passado. Não, na verdade, no início do ano passado. Direto ele tem lesão, fica fora. Tem lesão, fica fora. Ele demorou a engrenar no time titular do Corinthians, isso é um ponto. Isso é um ponto muito importante. Demorou. Aí quando engrenou, quando a gente começou aquela sequência de vitórias, ele era o titular. Aí na reta final do ano passado ele machucou de novo. Lembram? Machucou, não jogou a semifinal da Sul-Americana, por exemplo, contra o Racing. No meio do ano passado ele teve um outro problema, né, que ele estava se recuperando até junto com o Yuri Alberto. Então, cara, iniciou essa temporada fora, aí depois veio, teve oportunidade, né, voltou, conquistou a titularidade, aí agora já parou de novo. Então, assim, por mais que em diversos momentos ele tenha sido o nosso melhor zagueiro,
dentro de campo, ele não consegue ter essa sequência dentro de campo. Por isso que eu falo que o Corinthians precisa de 2 zagueiros titulares. Pra gente pensar em algo, precisa de pelo menos um zagueiro titular absoluto. E pra gente ter, assim, ó, tranquilidade na defesa, precisamos contratar os 2 titulares. 2 titulares. E aí, obviamente, envolveria a venda de um dos zagueiros que já temos, né? Seja o Gustavo Henrique, o André Ramalho, o Kaká, Félix Torres, seja lá quem for, né? Que aí você abre um espaço na folha salarial, ganha um dinheiro para poder investir na própria posição, né? Então, assim, cara, a gente aguarda aí mais alguma atualização, tá, da situação aí do Gustavo Henrique. Não tem previsão de retorno, vai depender aí do avanço do procedimento cirúrgico, do avanço da recuperação dele, depende aí de cada atleta, de cada pessoa, né? Então não temos aí essa previsão de retorno do Gustavo Henrique. E cara, o Dorival falou um pouco no pós-jogo aí de Corinthians e Novo Horizontino pela Copa do Brasil, sobre a questão do elenco do Corinthians e a sequência de jogos, tá? E a sequência de jogos. Por quê? No jogo contra o Flamengo, ele tava no camarote, assistiu o jogo, tal, beleza. Ele viu o time tomando um 4-0. E a avaliação dele foi a seguinte: o time do Corinthians estava cansado. O time do Corinthians não tinha condição física de competir com o Flamengo. Tava chegando atrasado em todos os lances, não estava conseguindo fechar os espaços, tudo isso. Por isso que a primeira decisão dele já foi colocar o time reserva contra o Novo Horizontino, né? Já chamou muita atenção do torcedor corintiano. Na estreia dele, a gente achou, em um jogo importante, fora de casa, um adversário complicado, ele foi, bancou o time reserva e foi isso. E aí a declaração do Dorival Júnior é a seguinte: os nossos campeonatos são muito complicados e difíceis. Nem sempre vamos manter as equipes. É um aviso que deixo aqui para que amanhã não digam: pô, está trocando a equipe, não encontrou o time. É um aviso para que não aconteça aquilo que vimos na partida anterior, que no caso era o jogo contra o Flamengo. Precisamos de uma equipe com força e atitude. Ou seja, tá? É até um recado para o torcedor, de um modo geral, e para a imprensa também, né? A gente vai ter o jogo contra o Inter, jogo contra o América de Cali, depois Brasileirão, depois Sul-Americana novamente. Aí, de repente, sai a escalação, time reserva. O torcedor já começa. Como a gente viu, por exemplo, esse ano inteiro com o Ramon Dias. Quando poupava o time no Paulistão, isso e aquilo. Pô, mas vai poupar? Pô, mas o titular não joga? Pô, mas isso, pô, mas aquilo. Pô. E o Corinthians fez a melhor campanha da fase de grupos do Campeonato Paulista. E a melhor campanha do campeonato, porque foi campeão também, né? E mesmo assim o torcedor batendo nessa tecla. Então o Dorival já vem e fala, ó, temos campeonatos difíceis, complicados, sequência de jogos, não dá pra manter a mesma equipe jogando meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Ou seja, teremos que nos acostumar de ali 2, 3 vezes no mês de termos esse time alternativo. De vermos o Charles, o Alex Santana, Héctor Hernandes, Thales Magno, Maicon, enfim, tá? Enfim. Veremos esse time reserva, tá? Então, para o torcedor corintiano já ter essa ciência, tomara, né, que o Dorival acerte os jogos em que ele vai colocar aí esse time reserva, que a gente conquiste aí as vitórias também, para que a gente possa descansar o time titular e não perder pontos, né, que é uma questão muito importante para o Corinthians, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Sul-Americana e a Copa do Brasil, que já é uma competição de mata-mata, né? Bom, família, a gente falou essa semana aí sobre a data do dia 30 de abril, né, que o Corinthians tinha para publicar o balanço financeiro. Ele foi publicado. A gente tem uma matéria aqui da Band, por exemplo, que trouxe análise sobre esse balanço financeiro do Corinthians. E eu quero trazer alguns pontos aqui para vocês que são muito importantes, tá? Bem importantes mesmo, para a gente entender o que foi esse balanço financeiro do Corinthians, números e tudo mais. O Corinthians arrecadou mais de R$1 bilhão em 2024. Ponto final. Isso é uma informação, um fato que tem no balanço, tá? Todas as informações que eu vou falar aqui, tá na matéria aqui da Band,
e a fonte é o próprio balanço financeiro do Corinthians, ok? Então o Corinthians arrecadou mais de 1 bilhão. Aí temos, né, de onde vieram esses valores. Direitos federativos, 338 milhões, direitos de transmissão, 295, patrocínios e publicidade, 253 milhões, tá? Isso aí totalizando, tal. Mas de outras fontes também, né? Questão de mais patrocínios, questão de loterias, né? Corinthians teve a parceria com a Viva Timão, enfim, tá? Totalizando aí um pouco mais de 1 bilhão. Em relação a gastos, somente com o departamento de futebol gastamos mais de 759 milhões de reais, tá? Tem compromisso aí, salários, benefícios, encargos, e aí envolve atletas, treinadores, todos os funcionários, né, dos departamentos, tal. Enfim, o administrativo ficou em mais de 100 milhões de reais, bastante também, tá? No fim das contas, só para resumir para o torcedor, no fim das contas, o Corinthians ia fechar o ano, segundo o balanço financeiro, no azul. Ia fechar o ano no azul, com 9 milhões de reais de superávit, né? Então, de acordo com aquilo que arrecadou e aquilo que gastou, iam sobrar 9 milhões. Pô, mas como que tem 1 bilhão e gastou tudo isso? Porque o time tem muita dívida. Qualquer valor que sobra, você tem contas a pagar todo mês, a todo momento. Então, é até normal que sobre pouco ou quase nada. 9 milhões estaria dentro dessa ideia. Ok. Lembrando que tudo isso é do ano passado, né? O RCE, outras negociações desse ano vão constar no balanço de 2025. Enfim. Só que o Corinthians fechou no vermelho em 180 milhões. Por quê? Segundo a gestão Augusto Melo, constataram uma dívida de 190 milhões, que era da gestão do Duílio Monteiro Alves. Então a conta seria a seguinte: a gente ia fechar no azul em 9 milhões, só que apareceu uma dívida de 190, então a gente fechou no vermelho em 180 milhões. Segundo a gestão Augusto Melo, segundo o balanço financeiro, a responsabilidade dessa dívida é da gestão do Duílio Monteiro Alves, e por isso que o Corinthians aumentou a dívida no ano de 2024, por conta de um valor que era para estar no balanço financeiro de 2023, e segundo eles não estava. Pediram, né, essa reabertura de contas, o pedido foi negado pelo CORE, e tá nessa briga e tal. E a gente aguarda alguma atualização, algum posicionamento direto, né, seja da diretoria, de algum órgão aí, de algum conselho da nossa equipe. É isso, tá? O que temos de leitura rápida do nosso balanço financeiro é isso. Agora, se essa dívida realmente for de 2023 do Duílio, aí tem um problema sério. Porque aí tem a aprovação de contas de diversos conselhos, diversos órgãos do Corinthians, que aprovaram um balanço que omitiu uma dívida de 190 milhões, né? Onde que estava essa dívida? Como que esconderam? Como que passou e de repente ela aparece no ano seguinte? São perguntas que o próprio Augusto Melo, a própria diretoria, tem que responder para o torcedor. A grande questão é a seguinte: vão responder? Vão trazer isso para o torcedor? Ó, isso daqui que está acontecendo. Cadê o Romeu Thomaz Jr.? Será que ele vai ir atrás disso? Ele vai se preocupar? Não sabemos, tá? Então, quero saber a opinião do torcedor. E como eu disse, aquela questão lá do número de 800 milhões era uma bagunça. A dívida do Corinthians agora no total está em 2,4 bilhões. Né? O pessoal já tinha divulgado que estava em 3 bilhões e que... O Augusto assumiu com 2,1, 2,2 mais ou menos. Agora está em 2,4. Segundo ele, esse aumento, né, é da dívida que veio da gestão do Duílio. Senão ele fecharia no azul. Quem tá certo, quem não tá? Difícil saber, né? Difícil saber, porque, assim, falta um pouquinho de transparência.
Mas enfim, família, quero saber a opinião de vocês, comentem aqui embaixo. Bom, agora eu vou apresentar a GoCase, parceira do nosso canal John do Timão, para você que quer comprar capinhas de celular, cara, personalizada do nosso Coringão. E lembrando que são produtos oficiais e licenciados. Tá? Então, eles têm o direito da marca do Corinthians, o Corinthians ganha uma porcentagem do valor de cada capinha, de cada produto personalizado, e são produtos de muita qualidade, eu recomendo para vocês. E além disso, vocês vão ganhar um desconto com o cupom John do Timão, tá? Em alguns produtos está dando até 10% de desconto na sua compra, tá? Cada capinha aí pode sair até por menos de R$40. Você vai entrar na promoção ali, leve duas, pague uma. Cara, então, promoções demais ali no site da GoCase. Esse é um exemplo de capinha. E olha aqui, temos outros produtos. Copos térmicos. Olha isso aqui, ó. Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha isso, cara. Copo térmico de muita qualidade. Temos outros modelos também. Tem garrafinha térmica, tem necessaire, tem um monte de produto do Corinthians para você aproveitar, personalizar. Ah, eu quero com o meu nome, eu quero com outro símbolo, né? O símbolo atual, esse daqui, tem também. Quero sem o meu nome, só o símbolo do Corinthians, tem também. Produtos aí pro Dia das Mães, né? Tá chegando aí já semana que vem. Então aproveitem, tem um cupom na tela para vocês. John do Timão. Lembra, né? Na hora de fechar a compra, tem lá cupom de desconto. Aí você clica lá, né? Antes do pagamento, adiciona o cupom, já vai ter o desconto para aproveitar aí os produtos da GoCase. Bom, família, vocês me perguntaram, né? Eu fui atrás dessa situação. O Marcelinho Carioca realmente disse que o Carlos Miguel quer voltar para o Corinthians para se retratar com a fiel torcida. E aí me chamou a atenção. Me chamou a atenção por muitos motivos, tá? Muitos motivos. A gente sabe que o Carlos Miguel tem pouquíssimos jogos no Nottingham Forest. É um cara que basicamente não teve espaço lá. Ok. Só que a gente lembra da saída do Carlos Miguel também. Assumiu a titularidade do Corinthians. A torcida comprou a briga, né, com o clube, com o Cássio, com a situação. Falou, ó, realmente o Cássio não tem condição nesse momento, tem que ser o Carlos Miguel. Demos essa confiança para ele. Ele começou a ser o goleiro do Corinthians, tal, isso e aquilo. Deu nem um mês, ele, ó, tô saindo. Como assim, Carlos Miguel? Não, tô saindo. Pô, mas a sua multa tá muito baixa, a gente quer renovar o seu contrato para proteger o clube. Não, tô saindo. Simplesmente isso. Virou as costas pro clube e foi embora. Aí o Corinthians ficou uma sequência ali com o Matheus Donelli até a chegada de Hugo Souza, né? Foi isso que o Carlos Miguel fez com o clube. Ficou ali esperando a oportunidade, quando a oportunidade apareceu, ele virou as costas pro clube, sabendo que o Corinthians ganharia pouco dinheiro, né? Ele poderia ter aceitado a conversa da diretoria para renovar o contrato, subir a multa e tal, para ajudar o clube. Não, foi direto para lá e aí ficou encostado, né? Ficou encostado. Acho que ele não tem nem 5 jogos lá no Nottingham Forest. Enfim, tá? Enfim. O contrato dele vai até a metade de 2028. Metade de 28. Ou seja, ele tem aí mais pelo menos 3 anos de contrato. Aí a pergunta que eu faço ao Marcelinho Carioca é a seguinte: como que ele viria pro Corinthians agora? Porque o Corinthians não tem dinheiro para comprar o Carlos Miguel. Não faz nem sentido pra gente, né? Não faz nem sentido. Nottingham Forest vai liberar ele por empréstimo? E mais, o Carlos Miguel vai ter a humildade de chegar aqui no Corinthians e falar, ó, realmente, pisei na bola, vou chegar aqui e vou ser reserva do Hugo Souza e tentar conquistar o meu espaço? Ou ele vai preferir ir para algum clube que ofereça a titularidade para ele? Tem muitos clubes no Brasil que o Carlos Miguel seria titular, tá? E a gente tem consciência disso. Muitos times. E aí? O que seria melhor para ele? Ficar na reserva do Nottingham Forest, vir pro Corinthians para ficar na reserva também, né? Pelo menos de início, seria isso. Ou então ele fala, ó, eu preciso de uma oportunidade porque eu preciso jogar. E aí viria para um time brasileiro por empréstimo para jogar. Esse time não seria o Corinthians, tá? Esse time não seria o Corinthians. Por mais que, né, agora pensando no nosso clube, no elenco, por mais que a gente precise de um goleiro,
para ser reserva do Hugo ou até para disputar posição, eu não sei se é isso que o Carlos Miguel quer. Apesar aí também do Marcelinho Carioca falar que ele quer se retratar com a Fiel, isso e aquilo, não sei. Tá? Não sei até que ponto ele está disposto a fazer isso. Tá? Então assim, cara, uma informação meio nebulosa. Outro ponto importante, a janela de transferências está fechada, vai abrir agora em junho, né? Por conta do Mundial de Clubes, tal. Então, cara, por enquanto, não. Tá? Por enquanto, essa situação aí de Corinthians e Carlos Miguel é até estranha, tá? É até estranha. Mas, se tivermos alguma evolução disso, alguma nova atualização, eu trago aqui para o torcedor corintiano. Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui se aceitariam o Carlos Miguel de volta, sim ou não. Tá? Comentando sim ou não, já sei que é sobre esse assunto. Comente aí, por favor, deixa o seu like, clique no botão hype aqui também, que ajuda demais, tá? Me ajuda demais aqui na divulgação dos vídeos. Vamos pra cima e vai, Corinthians!